Você já se pegou sentindo uma raiva tão intensa que parecia queimar por dentro, mas se perguntou como isso pode ser transformado em algo positivo? Pode parecer controverso, mas a raiva, quando bem compreendida e controlada, pode ser uma força poderosa para o bem. Imagine transformar essa energia intensa em motivação para mudar o que está errado na sua vida. No estoicismo, aprendemos que a raiva não é um inimigo a ser derrotado, mas uma força interior que pode ser domada e utilizada para alcançar justiça e crescimento pessoal. Quer descobrir como? Neste vídeo, vamos explorar técnicas estoicas que te ajudarão a canalizar essa emoção de maneira construtiva e eficaz, trazendo recompensas rápidas e duradouras. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e empoderamento que vai mudar sua forma de ver e lidar com a raiva. 1. Raiva como emoção natural. A raiva é uma emoção natural, uma resposta instintiva a situações que percebemos como injustas ou ameaçadoras. No estoicismo, ela é reconhecida como parte da condição humana, uma sensação que todos, sem exceção, experimentamos em algum momento. Imagine um dia estressante no trabalho, onde alguém toma crédito pelo seu esforço. Esse sentimento de indignação queima no peito e acelera o pulso, é a raiva mostrando sua face. Ela não é boa nem má por si só, mas como lidamos com ela pode definir nosso bem-estar. Há uma distinção importante entre raiva e agressão. A raiva é o que sentimos, uma emoção interna, enquanto a agressão é a ação que pode surgir dessa emoção. No contexto do estoicismo, é fundamental entender essa diferença para não confundir o calor da raiva com a chama destrutiva da agressão. Imagine um motorista imprudente que corta sua frente no trânsito. A raiva é o que você sente. A agressão seria responder com um gesto rude ou buzinar furiosamente. O sábio estoico reconhece a raiva, mas controla a reação. Os benefícios da raiva podem ser surpreendentes. Ela pode servir como um alerta, indicando que algo precisa ser ajustado em nossas vidas. Por exemplo, se você constantemente se sente frustrado no trabalho, a raiva pode ser um sinal de que é hora de buscar um novo emprego ou renegociar suas responsabilidades. No estoicismo, transformar a raiva em motivação para a melhoria pessoal é um caminho valioso. Em vez de deixar que ela o consuma, use-a como combustível para mudanças positivas e para defender o que é justo. A raiva, como emoção natural, não deve ser reprimida ou ignorada. Quando reconhecemos sua presença, podemos analisar o que a desencadeou. Muitas vezes, a raiva surge quando nossos valores ou direitos são violados. No estoicismo, entender o que está por trás dessa emoção pode nos ajudar a agir de maneira mais eficaz e racional. Se alguém te interrompe constantemente durante uma reunião, a raiva pode estar sinalizando a necessidade de estabelecer limites claros e assertivos. Assim, a raiva se torna uma ferramenta para a autocompreensão e o fortalecimento de nossas relações. Além disso, é essencial lembrar que a raiva pode ser uma resposta legítima a injustiças e abusos. Ignorar ou minimizar essa emoção pode levar ao acúmulo de ressentimentos e à explosão em momentos inadequados. No estoicismo, somos incentivados a reconhecer nossas emoções e buscar compreendê-las profundamente. Ao fazer isso, podemos usar a raiva como um indicador de áreas de nossa vida que precisam de atenção e mudança. Não se trata de evitar a raiva, mas de aprender a lidar com ela de maneira sábia e construtiva. 2. Diferença entre raiva e agressão. Compreender a diferença entre raiva e agressão é essencial para navegar as emoções de forma saudável. A raiva é uma reação emocional, muitas vezes instantânea, que surge como resposta a uma provocação ou injustiça. No estoicismo, ela é vista como um reflexo natural que precisa ser reconhecido e compreendido. Por exemplo, ao ser criticado injustamente em uma reunião, você sente aquela pontada de raiva. Reconhecer esse sentimento é o primeiro passo para gerenciá-lo adequadamente.
A agressão, por outro lado, é a manifestação externa da raiva. É quando deixamos a emoção tomar conta e agir de maneira que possa prejudicar a nós mesmos ou aos outros. No estoicismo, a agressão é desencorajada, pois é uma perda de controle. Imagine uma discussão acalorada com um colega, onde sua raiva se transforma em palavras duras ou até ações impulsivas. Um estoico entende que a agressão apenas piora a situação e busca evitar que a raiva transborde dessa forma. Gerenciar a raiva sem cair na agressão é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Uma prática útil é a reflexão imediata, como sugerem os princípios estoicos. Quando a raiva surge, reserve um momento para respirar profundamente e avaliar a situação. Pergunte-se: essa resposta agressiva resolverá o problema ou apenas agravará a situação? Ao aplicar essa pausa reflexiva, você evita a transformação da raiva em agressão, mantendo o controle e promovendo uma abordagem mais equilibrada e racional. No estoicismo, uma técnica eficaz para diferenciar raiva de agressão é a prática do distanciamento. Isso envolve observar a emoção como se fosse um espectador, não permitindo que ela nos domine. Imagine-se em um cenário onde alguém faz um comentário ofensivo. Em vez de reagir agressivamente, visualize a situação de fora, como se estivesse assistindo a uma cena de filme. Esse distanciamento pode ajudar a manter a calma e responder de maneira mais equilibrada. Outra ferramenta poderosa é o diário estoico, onde registramos nossas emoções e reflexões diárias. Escrever sobre momentos de raiva e agressão pode fornecer insights valiosos sobre nossos gatilhos e padrões de comportamento. Por exemplo, após um dia estressante, anotar os eventos que causaram raiva pode revelar padrões repetitivos, ajudando a encontrar soluções para evitar reações agressivas futuras. No estoicismo, essa prática de autorreflexão é fundamental para o crescimento pessoal. Além disso, a meditação diária é uma prática recomendada no estoicismo para cultivar a serenidade. Dedicar alguns minutos por dia para meditar sobre nossos pensamentos e emoções pode fortalecer nossa capacidade de controlar a raiva e evitar a agressão. Por exemplo, ao meditar sobre um conflito recente, podemos visualizar maneiras alternativas de lidar com a situação sem recorrer à agressão. A meditação nos ajuda a desenvolver uma mente mais calma e focada, essencial para uma vida estoica. 3. Benefícios da raiva. Embora muitas vezes vista de forma negativa, a raiva tem seus benefícios quando bem compreendida e controlada. No estoicismo, ela pode ser um poderoso sinalizador de que algo está errado, um alerta natural para situações que exigem nossa atenção. Por exemplo, se alguém constantemente desrespeita seus limites pessoais, a raiva que surge pode ser um indicativo de que é necessário estabelecer fronteiras mais firmes. Essa emoção, quando bem canalizada, nos ajuda a identificar e corrigir injustiças em nossas vidas. A raiva também pode servir como um catalisador para mudanças importantes. Sentir raiva diante de uma situação injusta pode nos impulsionar a agir, a buscar soluções e melhorias. Imagine um cenário onde você vê um colega sendo tratado de maneira desigual no trabalho. A raiva que você sente pode ser a faísca que leva a defender esse colega e promover um ambiente mais justo e equitativo. No estoicismo, usar a raiva para fomentar ações construtivas é uma forma eficaz de transformar uma emoção poderosa em algo positivo. Além disso, a raiva pode ser uma fonte de energia e determinação. Quando direcionada corretamente, ela pode nos motivar a superar desafios e alcançar objetivos. Pense em um atleta que, após uma derrota injusta, utiliza a raiva como combustível para treinar mais intensamente e melhorar seu desempenho. No estoicismo, essa transformação da raiva em força de vontade e persistência é um exemplo claro de como uma emoção, frequentemente mal compreendida, pode ser uma aliada poderosa em nossa jornada de autodesenvolvimento. A raiva também pode aumentar nossa capacidade de empatia e compreensão.
Quando nos sentimos injustiçados, podemos usar essa experiência para nos conectarmos com os outros que enfrentam situações semelhantes. No estoicismo, essa conexão é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Por exemplo, alguém que sofreu discriminação pode canalizar sua raiva para defender os direitos dos oprimidos, criando movimentos que promovem a igualdade. Outra vantagem da raiva é que ela pode nos ajudar a estabelecer prioridades claras em nossas vidas. Quando algo nos irrita profundamente, isso pode ser um indicativo de que é uma área importante que precisa de nossa atenção. No estoicismo, somos incentivados a usar essa clareza para focar em nossos objetivos e valores mais importantes. Se você se sente constantemente frustrado com a falta de reconhecimento no trabalho, essa raiva pode ser o empurrão que precisa para buscar novas oportunidades ou até mesmo iniciar seu próprio negócio. Finalmente, a raiva pode ser um motor para a inovação. Muitas invenções e avanços tecnológicos foram impulsionados pela frustração com o status quo. No estoicismo, essa transformação de emoções negativas em criatividade é altamente valorizada. Pense em como a raiva contra sistemas ineficazes pode levar à criação de novas soluções que beneficiem a todos. Dessa forma, a raiva não apenas nos motiva, mas também nos desafia a pensar fora da caixa e encontrar maneiras inovadoras de resolver problemas. 4. Papel da raiva nas mudanças. A raiva tem um papel fundamental nas mudanças, servindo como um poderoso impulso para transformar situações insatisfatórias. No estoicismo, é reconhecido que essa emoção, quando bem canalizada, pode ser uma força motriz para a melhoria pessoal e social. Imagine uma comunidade enfrentando políticas injustas. A raiva coletiva pode ser a energia necessária para mobilizar ações, organizar protestos e lutar por reformas. A emoção, nesse contexto, não é apenas uma reação, mas um catalisador para a ação. Quando estamos insatisfeitos com nosso próprio comportamento ou com as circunstâncias ao nosso redor, a raiva pode nos empurrar a fazer ajustes significativos. Por exemplo, sentir raiva ao perceber que está negligenciando sua saúde pode motivar alguém a adotar um estilo de vida mais saudável, buscar uma alimentação equilibrada e iniciar uma rotina de exercícios. No estoicismo, essa transformação é vista como um uso positivo da raiva, convertendo um sentimento intenso em determinação para mudar. Além disso, a raiva pode inspirar inovações e avanços. Muitos inventores e líderes foram movidos pela raiva contra limitações ou falhas percebidas. Pense em alguém frustrado com a ineficiência de um sistema, que canaliza essa raiva para criar uma solução inovadora. No estoicismo, transformar a raiva em criatividade e progresso é uma abordagem valiosa. A emoção, então, não é um obstáculo, mas uma ferramenta para superar barreiras e promover melhorias significativas em diversos aspectos da vida. A raiva pode também desempenhar um papel crucial na superação de traumas e na cura emocional. No estoicismo, entender e canalizar essa emoção pode ajudar indivíduos a processar e liberar experiências dolorosas. Por exemplo, alguém que passou por uma situação de abuso pode usar a raiva como um impulso para buscar justiça e reconstruir sua vida de maneira mais saudável e segura. Essa transformação da raiva em força e resiliência é uma prática estoica que promove o crescimento pessoal e a cura. Outro aspecto importante é como a raiva pode unir as pessoas em torno de uma causa comum. Movimentos sociais frequentemente nascem da raiva coletiva diante de injustiças persistentes. No estoicismo, essa união é vista como uma força poderosa para a mudança social. Imagine um grupo de pessoas que se juntam para combater a discriminação racial. A raiva compartilhada por essas injustiças pode solidificar os laços dentro do grupo e fortalecer sua determinação em promover mudanças significativas. Por fim, a raiva pode ser um catalisador,
para o autoconhecimento e a autossuperação. Quando sentimos raiva, somos forçados a confrontar nossos próprios limites e fraquezas. No estoicismo, essa confrontação é uma oportunidade para o crescimento pessoal. Ao refletir sobre o que nos enfurece, podemos identificar áreas em que precisamos trabalhar e desenvolver nossas habilidades de resiliência e autocontrole. Essa prática contínua de autoconhecimento é fundamental para viver uma vida estoica plena e equilibrada. 5. Raiva como motivação para a justiça. A raiva, quando direcionada corretamente, pode ser uma poderosa motivação para buscar justiça. No estoicismo, é reconhecido que essa emoção pode nos mover a agir contra injustiças e desigualdades. Por exemplo, ao testemunhar um ato de discriminação, a raiva pode ser o impulso necessário para defender a vítima e trabalhar pela igualdade. Esse sentimento, ao ser canalizado de maneira construtiva, transforma-se em um motor de justiça social e pessoal. Além de motivar ações imediatas, a raiva também pode sustentar esforços contínuos para a justiça. Pense em ativistas que, movidos pela raiva diante das injustiças, dedicam suas vidas a causas sociais. No estoicismo, essa persistência é vista como uma virtude, onde a emoção intensa é convertida em energia sustentável para promover mudanças duradouras. A raiva, nesse contexto, não é um mero lampejo de indignação, mas uma força persistente que alimenta a luta pela equidade. Por fim, a raiva pode ajudar a identificar com clareza o que é injusto e a encontrar maneiras de corrigir essas situações. Quando sentimos raiva, estamos, de certa forma, sintonizados com nossas convicções e valores mais profundos. No estoicismo, essa conexão é valorizada, pois nos guia na busca por um mundo mais justo. Imagine um professor que, ao sentir raiva pela desigualdade educacional, decide criar programas de apoio para estudantes carentes. A raiva, assim, torna-se uma bússola moral, orientando ações em prol da justiça e do bem comum. Além disso, a raiva pode fortalecer nossa determinação e coragem. Enfrentar injustiças muitas vezes requer uma grande dose de bravura, e a raiva pode ser o combustível que nos dá essa força. No estoicismo, a coragem é uma virtude central, e a raiva, quando bem direcionada, pode reforçar essa qualidade. Pense em líderes que, indignados com as condições desumanas em prisões ou centros de detenção, se empenham em reformar o sistema penitenciário. A raiva pode ser a faísca que incendeia o desejo de ver mudanças concretas e justas. A raiva também pode nos ensinar a importância da solidariedade. Ao sentir raiva por uma injustiça que não nos afeta diretamente, somos levados a reconhecer e apoiar a luta dos outros. No estoicismo, essa empatia e solidariedade são essenciais para construir uma sociedade mais justa. Por exemplo, alguém que se irrita com a desigualdade de gênero pode se tornar um aliado ativo no movimento feminista, trabalhando ao lado das mulheres para promover a igualdade. Finalmente, a raiva pode ser um poderoso instrumento de educação e conscientização. Ao expressar nossa raiva de maneira articulada e informada, podemos sensibilizar outras pessoas para as causas que defendemos. No estoicismo, a comunicação eficaz é fundamental para promover mudanças. Imagine um palestrante que, movido pela raiva diante da destruição ambiental, utiliza essa emoção para engajar seu público e inspirar ações concretas de proteção ao meio ambiente. A raiva, assim, torna-se uma ferramenta educativa poderosa. 6. Técnicas estoicas para controlar a raiva. Controlar a raiva é uma habilidade essencial que o estoicismo nos ensina através de várias técnicas práticas. Uma delas é a prática da reflexão imediata. Quando a raiva surge, o estoico é encorajado a fazer uma pausa e refletir sobre a situação antes de reagir. Imagine-se em uma discussão acalorada. Em vez de responder impulsivamente, respire fundo e conte até 10. Essa breve pausa pode ser suficiente para acalmar a mente
e permitir uma resposta mais ponderada e racional. Outra técnica eficaz é a visualização negativa, um princípio estoico onde se imagina o pior cenário possível. Ao fazer isso, você se prepara mentalmente para enfrentar adversidades com calma e aceitação. Por exemplo, se você sente raiva porque perdeu um objeto valioso, visualize-se sem esse objeto e perceba que a vida continua. Essa prática ajuda a reduzir a intensidade da raiva, pois você se torna mais resiliente e menos suscetível a perturbações externas. Além disso, o estoicismo recomenda a prática da empatia e compreensão. Quando confrontado com a raiva, tente se colocar no lugar do outro. Se alguém te ofende, considere as circunstâncias que podem ter levado essa pessoa a agir dessa forma. Talvez estejam passando por dificuldades ou sofrendo de estresse. Ao entender o ponto de vista do outro, a raiva tende a se dissipar, dando lugar a uma abordagem mais compassiva e equilibrada. A empatia não apenas reduz a raiva, mas também fortalece os relacionamentos e promove um ambiente mais harmonioso. No estoicismo, outra técnica importante é o exercício da gratidão. Quando nos concentramos nas coisas pelas quais somos gratos, diminuímos a intensidade das emoções negativas, incluindo a raiva. Por exemplo, ao sentir raiva de um colega de trabalho, faça uma lista mental das qualidades positivas dessa pessoa e dos momentos em que colaboraram bem juntos. Esse foco na gratidão pode suavizar a raiva e promover uma atitude mais equilibrada. Também é útil praticar a autoafirmação positiva. Ao enfrentar situações que provocam raiva, repetindo a si mesmo frases como "Eu sou capaz de lidar com isso calmamente" ou "Tenho o controle sobre minhas reações", pode fortalecer sua capacidade de manter a calma. No estoicismo, essa prática reforça a ideia de que temos controle sobre nossas respostas emocionais, mesmo quando não podemos controlar os eventos externos. Por fim, cultivar uma mentalidade de desapego é fundamental. No estoicismo, aprender a aceitar que nem tudo está sob nosso controle nos ajuda a lidar melhor com a raiva. Ao desapegar-se dos resultados e focar no que pode ser controlado, nossas ações e atitudes, podemos reduzir significativamente o impacto da raiva. Por exemplo, se um plano de negócios falhar, em vez de se concentrar na raiva pelo fracasso, um estoico redireciona sua energia para aprender com a experiência e seguir em frente com resiliência. Agora que você conhece o poder da raiva e como controlá-la com técnicas estoicas, é hora de aplicar esse conhecimento em sua vida diária. Pense nas situações que te deixam com raiva e veja como pode transformá-las em oportunidades de crescimento e justiça. Você já tentou respirar fundo antes de reagir impulsivamente? Que tal imaginar o pior cenário para se preparar mentalmente? Ou até mesmo praticar a empatia para entender melhor os outros? Deixe nos comentários como você lida com a raiva e qual técnica estoica você pretende experimentar. Queremos ouvir suas histórias e experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre estoicismo e outras formas de aprimorar sua vida. Juntos, podemos transformar nossas emoções e alcançar uma vida mais equilibrada e plena. Até o próximo vídeo.